Regina entrou carregando uma xícara de chá e uma expressão preocupada. O senhor está pálido. Ela comentou. Colocando a xícara sobre a mesa à conversa com Eduardo, ele ameaçou Sofia. Alexandre cortou sua voz baixa e tensa não diretamente. Claro, Eduardo é esperto. Demais para isso, mas a mensagem foi clara. Regina levou as mãos à boca. Horrorizada. Meu Deus, o que vamos fazer primeiro? Preciso falar com Clara e ele. Respondeu levantando-se. Regina, por favor, prepare as malas de Sofia. Vou levá-la para um lugar seguro até resolvermos isso no jardim. Sofia executava uma pequena pirueta, seu vestido rosa rodando. Ao seu redor Clara aplaudia seu sorriso genuíno, apesar da tensão visível em seus ombros. Clara. Alexandre chamou suavemente. Podemos conversar, Sofia querida? Que tal? Mostrar seus novos passos para Regina. Clara sugeriu, percebendo a urgência no tom de Alexandre. Assim que Sofia entrou na casa, Clara se aproximou. O que aconteceu? Alexandre relatou a conversa com Eduardo, observando o rosto de sua recém-descoberta irmã endurecer a cada palavra. Quando chegou a parte da ameaça velada a Sofia, Clara fechou os punhos com tanta força que suas juntas ficaram brancas. Precisamos agir agora. Ella, declarou Eduardo, não faz ameaças vazias. Se ele mencionou Sofia, é porque já tem um plano em andamento. Tem um apartamento seguro no centro. Alexandre informou que ninguém além de Regina sabe sobre ele. Posso levar Sofia para lá hoje mesmo. Clara balançou a cabeça. Não é suficiente. Eduardo provavelmente tem gente vigiando todos os seus movimentos. Precisamos de ajuda externa. Que tipo de ajuda? Clara hesitou por um momento antes de responder. Durante minha investigação nos últimos anos fiz alguns contatos. Pessoas que também foram prejudicadas pelo esquema de corrupção da empresa. Um deles é Manuel Santos, ex-sócio do papai. Alexandre franziu a testa. O nome, lhe trazendo memórias vagas. Manuel Santos. Ele não foi acusado de desvio de dinheiro. Há uns 15 anos, foi incriminado. Clara corrigiu porque descobriu parte do esquema e ameaçou denunciar Eduardo e papai orquestrar sua queda. Ele perdeu tudo, mas conseguiu reunir provas ao longo dos anos. Provas que, combinadas com nossa documentação, podem roubar todo o império corrupto. Alexandre passou a mão pelos cabelos, processando a informação. Onde ele está agora? Em uma fazenda no interior a umas 4 horas daqui. Clara respondeu. É um lugar isolado e seguro. Ele tem recursos e contatos que podem nos ajudar a proteger Sofia enquanto resolvemos isso. Como podemos ter certeza de que podemos confiar nele? Clara sorriu. Tristemente, porque ele era apaixonado por nossa mãe, foi ele quem a ajudou a esconder as provas originais e garantiu minha segurança depois que aconteceu a revelação. Atingiu Alexandre como um soco. Mais uma peça do quebra-cabeça se encaixava, revelando uma história ainda mais complexa do que imaginava. Que precisamos agir rápido, Clara. Posso contactá-lo agora mesmo. Ele pode mandar alguém de confiança para escutar Sofia até a fazenda ainda hoje. Eu vou com ela. Alexandre declarou que não pode. Clara argumentou que Eduardo precisa ver você mantendo a rotina normal. Se desaparecer agora, ele vai saber que descobrimos tudo. Precisamos ganhar tempo para reunir mais provas e articular a denúncia adequadamente. O som da risada de Sofia ecoou da casa, fazendo o coração de Alexandre apertar. A ideia de se separar de sua filha era agonizante, mas ele sabia que Clara tinha razão. Regina pode ir com ela, ressugested. Sofia confia nela e Regina conhecem todos os cuidados especiais que ela precisa. Clara assented. Já pegando seu celular, vou fazer a ligação. Enquanto isso, comece a preparar Sofia para uma aventura especial na fazenda. Quanto menos ela suspeitar que algo estava errado, melhor. Enquanto Clara se afastava para fazer a ligação, Alexandre entrou na casa. Sofia estava na sala mostrando seus passos de balé para Regina, que aplaudia entusiasticamente. Princesa, ele chamou. Sentando-se no sofá. Que tal fazer uma viagem especial? Os olhos de Sofia brilharam. Viagem para onde, papai? Uma fazenda linda com cavalos e muito espaço para brincar. Ele forçou um sorriso, seu coração pesado. Regina vai com você, e vai ser como umas férias divertidas. E você e Clara? Sofia perguntou, sua expressão mudando para preocupação. Papai precisa trabalhar, meu amor, ele explicou suavemente. E Clara vai me ajudar com algumas coisas importantes, mas vamos nos falar todos os dias por vídeo. Permito Regina entenderá a gravidade da situação. Rapidamente interviu. Vamos poder fazer biscoitos na fazenda, querida, e quem sabe até aprender a montar. O entusiasmo de Sofia foi
Renovado com essas promessas, e ela correu para seu quarto para começar a separar os brinquedos que queria levar. Assim que ela saiu, Regina se aproximou de Alexandre. Vou protegê-la com minha vida, ela prometeu, sua voz firme. Clara. Retornou neste momento guardando o celular, está tudo arranjado. Manuel está enviando pessoas de confiança para fazer a escolta, chegam em 2 horas, Alexandre. Assentiu, sentindo o peso da situação. Em apenas algumas horas, teria que se separar-se de sua filha sem saber quando haveria novamente, mas era necessário. Eduardo e seus aliados haviam provado que não tinham limites, e ele não arriscaria a segurança de Sofia. Sibir para adjutar com as malas Clara offered, and Alexander is going to give it all to you. Vamos conseguir justiça por nossa mãe e garantir um futuro seguro para Sofia. Enquanto observava Clara subir as escadas, Alexandre percebeu que sua vida havia mudado completamente em menos de 24 horas depois. A babá que ele suspeitava ser uma ladra havia se revelado sua irmã e agora era sua principal aliada na luta contra uma conspiração que se estendia por décadas. O som da risada de Sofia no andar de cima lhe deu força. Ele faria qualquer coisa para protegê-la, mesmo que isso significasse enfrentar os demônios do passado e desmantelar o império que seu próprio pai havia construído com sangue e mentiras. O céu começava a escurecer quando uma van preta de vidros escuros atravessou o portão da mansão. Alexandre, parado no hall de entrada com Sofia em seus braços, sentiu seu coração apertar as 2 horas de preparação. Haviam passado como um borrão de atividade frenética e emoções contidas. Papa, por que você está triste? Sofia? Perguntou, suas pequenas mãos segurando o rosto do pai. É só uma viagem divertida. Não é, Alexandre, forçando um sorriso e engolindo o nó em sua garganta. Claro que. Sim, princesa. Só vou sentir muita saudade na Clara que supervisionava. O carregamento das malas aproximou-se deles. Ela havia explicado que os 2 homens que chegaram na van eram ex-policiais de confiança de Manuel Santos, especialmente treinados para proteção. Sofia Clara chamou suavemente. Você lembra o que combinamos sobre nossa missão especial? Os olhos da menina brilharam com entusiasmo renovado. Clara havia sido brilhante em transformar a fuga necessária em uma missão secreta, completa com códigos e regras especiais que faziam Sofia se sentir parte de uma grande aventura. Sim, não posso usar celular nem contar para ninguém onde estou porque é um segredo super especial. Sofia recitou orgulhosamente. Exatamente. Clara sorriu ajeitando uma mecha do o cabelo da menina. E qual é nosso código especial para dizer que está tudo bem? Borboleta azul. Sofia respondeu, rindo. Observação maravilhado com a habilidade de Clara em manter Sofia calm and animated mesmo em uma situação tão tensa. Regina aproximou-se, carregando a última mala pequena com os brinquedos favoritos de Sofia. Está tudo pronto. Dos homens, anunciou sua voz profissional mais gentil. Precisamos partir agora para. Aproveitando a cobertura da noite, Alexandre abraçou Sofia uma última vez. Respirando fundo o perfume de shampoo infantil de seus cabelos. Seja uma boa menina para Regina. Ok? E lembre-se que eu amo você mais que tudo. Eu também te amo, papai. Sofia respondeu dando-lhe um beijo estalado na bochecha antes de pular para o chão. E vou praticar muito balé para te mostrar quando voltar. Regina pegou a mão de Sofia, guiando-a até a van. Alexandre e Clara permaneceram na porta observando enquanto os seguranças faziam uma última verificação do perímetro antes de partirem. Assim que ela desapareceu na escuridão, Alexandre, sentindo suas pernas fraquejarem, Clara o segurou pelo braço, guiando-o até o sofá da sala. Ela vai ficar bem, Clara, assegurou sua voz firme. Manuel tem uma equipe de segurança altamente treinada. A fazenda é praticamente uma fortaleza com sistemas de vigilância de última geração. Como ele conseguiu tudo isso? Alexandre perguntou, tentando se recompor. Manuel nunca parou de lutar, Clara explicou. Sentando-se ao seu lado depois que foi incriminado, usou seus últimos recursos para construir uma rede de proteção. Ele sabia que um dia a verdade viria à tona. O silêncio da casa, antes tão familiar, agora parecia opressivo sem as risadas de Sofia ecoando pelos corredores. Alexandre levantou-se, caminhando até o bar e servindo 2 doses de uísque. Precisamos revisar nosso próximo passo, ele disse, entregando um copo a Clara. Eduardo certamente vai notar a ausência de Sofia. Já pensei nisso, Clara respondeu, tomando um pequeno gole. Regina vai postar algumas fotos antigas de Sofia nas redes sociais dela, marcando a localização em um resort no litoral. Criamos uma falsa pista caso eles tentem rastrear. Alexandre assentiu,
impressionado com o nível de detalhamento do plano e quanto aos documentos que encontramos. Manuel tem um cofre especial na fazenda. Os originais já estão a caminho para lá junto com Sofia. Manteve apenas cópias digitais criptografadas. Clara explicou retirando um pendrive no bolso. Precisamos começar a organizar tudo cronologicamente e construir um caso sólido. Não confio mais no meu escritório, Alexandre comentou, lembrando-se da visita de Eduardo. Pode haver escutas, por isso vamos trabalhar no apartamento que aluguei. Clara respondeu que é um local seguro já verificado. Podemos começar amanhã cedo. Alexandre concordou, mas seu pensamento estava com Sofia como se Lest your mind, Clara Toku su breako gentleman. Regina tem um celular seguro. Ela informou que assim que chegarem à fazenda, ela vai fazer uma chamada de vídeo. Deve ser por volta da meia-noite. As horas seguintes foram gastas preparando a casa para manter as aparências. Clara organizou o quarto de Sofia como se a menina ainda estivesse presente, com roupas separadas para o dia seguinte e brinquedos estrategicamente espalhados às 23h45, o celular especial que Clara havia providenciado tocou. O rosto sorridente de Sofia apareceu na tela, já vestida com seu pijama favorito de unicórnios. Papai, Clara, a fazenda é incrível, ela exclamou animadamente. Tem cavalinhos de verdade, e Regina disse que amanhã posso ajudar a alimentar os coelhos. Alexandre sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas manteve o sorriso. Que maravilha, princesa! Está se divertindo, então, muito. E adivinha, Manuel tem uma neta da minha idade. Ela vai vir brincar comigo amanhã. Clara e Alexandre trocaram olhares surpresos. Essa informação não estava no plano original, mas parecia que Manuel havia pensado em todos os detalhes para manter Sofia feliz e distraída. Borboleta azul, papai, Sofia disse alegremente antes de se despedir, fazendo Alexandre sorrir com o código secreto. Após a chamada, Clara começou a recolher suas coisas. Preciso ir amanhã. Começamos cedo, Eduardo. Provavelmente vai tentar contactar você assim que souber da viagem de Sofia. Como vou explicar sua presença aqui sem Sofia? Alexandre perguntou, percebendo a complicação simples. Vou pedir demissão. Oficialmente. Amanhã Clara responderá que direi que consegui uma oportunidade melhor em outra cidade. É uma explicação plausível para não levantar suspeitas. Antes de sair, Clara parou na porta. Virando-se para Alexandre. Sei que é difícil, mas você fez a escolha certa. Sofia está segura, e agora podemos focar em fazer justiça. Alexandre observou sua irmã partir, sentindo uma mistura de gratidão e determinação. O jogo havia começado e pela primeira vez em 30 anos a verdade sobre a morte de Maria Monteiro estava prestes a vir à tona, subindo as escadas até seu quarto. Ele parou brevemente na porta do quarto de Sofia. O ambiente tão cuidadosamente arrumado para manter as aparências, parecia estranhamente vazio sem a presença vibrante de sua filha, mas era um sacrifício necessário. Vou consertar tudo. Ele prometeu em voz baixa, fechando a porta suavemente. Por você, por nossa mãe, por todos que foram prejudicados. A noite seria longa, mas amanhã começaria a verdadeira batalha. Amanhã chegou com o som estridente do telefone de Alexandre. O relógio digital marcava 6h15 quando a voz de Eduardo soou pelo aparelho, sua falsa cordialidade mais evidente do que nunca. Alexandre, meu jovem, soube que Sofia foi viajar com Regina. A voz de Eduardo carregava uma nota de peita mal disfarçada. Por que não? Me avisou que tinha programado uma tarde especial com minha afilhada. Alexandre respirou fundo, mantendo a voz controlada. Foi uma decisão de última hora. Regina sugeriu aproveitar o recesso escolar para levar Sofia à praia. Você sabe como ela adora o mar. Houve uma pausa do outro lado da linha, e a babá Clara não é. Ela não poderia ter acompanhado Sofia na verdade, Alexandre respondeu, seguindo o combinado com Clara, e ela pediu demissão. Ontem recebeu uma proposta melhor em outra cidade. Interessante, Eduardo comentou, sua voz agora gelada. Muito interessante todas essas mudanças repentinas. Não acha? São apenas coincidências, Eduardo. Aliás, estou a caminho do escritório. Podemos conversar melhor lá. Após desligar, Alexandre rapidamente enviou uma mensagem codificada para Clara usando o seguro que ela havia instalado em seu celular. O lobo está desconfiado, cuidado no escritório. A atenção era palpável. Alexandre percebeu olhares furtivos dos funcionários e cochichos pelos corredores. Clara estava certa. Eduardo já havia espalhado seus espiões por toda parte. Se não Monteiro, sua secretária o interceptou na entrada de sua sala.
O senhor Martins deixou alguns documentos para sua análise e disse que são urgentes. Alexandre pegou a pasta, sentindo seu peso significativo, e dentro encontrou contratos e relatórios financeiros que à primeira vista pareciam normais, mas havia também um pequeno envelope fechado trancado em sua sala. Ele abriu o envelope com cuidado e dentro encontrou apenas um cartão com uma mensagem manuscrita. Às vezes a história tem um jeito interessante de se repetir. Maria. Também achou que podia proteger seus segredos. Espero que Sofia esteja realmente se divertindo na praia. Sangue de Alexandre gelou. A ameaça era clara como cristal imediatamente. Pico. Seu celular seguro e digitou uma mensagem para Clara. Encontro de emergência agora. 20 minutos depois, eles se encontraram no apartamento seguro que Clara havia preparado. O local era modesto, mas bem equipado com sistemas de segurança de última geração. Ele sabe que Alexandre diz assim que entrou. Entregando o cartão a Clara, de alguma forma ele descobriu que Clara leu a mensagem. Seu rosto endurecendo. Não, ele suspeita. Se realmente soubesse, já teria agido. Eduardo está tentando nos pressionar a ver como reagimos e o que fazemos agora. Atacamos primeiro, Clara respondeu caminhando até um laptop sobre a mesa. Passei a noite organizando as provas e encontrei algo que você precisa ver. Ela abriu uma série de documentos digitalizados, relatórios bancários, transferências internacionais e mais. Importante, e-mails criptografados que haviam sido recuperados. Eduardo não era apenas cúmplice no esquema de lavagem de dinheiro, Clara explicou, destacando trechos específicos. Ele era o arquiteto de tudo. Nosso pai era apenas o rosto público, o empresário respeitável que legitimava as operações. Alexandre examinou os documentos sentindo seu estômago revirar. As provas eram contundentes. Eduardo o havia manipulado seu pai por anos usando-o como escudo enquanto construía um império criminoso. Mas por que nosso pai aceitou isso? Alexandre questionou. Por causa disso. Clara abriu outro arquivo. Uma série de fotos antigas. Nela seu pai aparecia em situações comprometedoras com diversas mulheres, todas tiradas antes de seu casamento com Maria. Não apenas isso, Clara continuou. Eduardo tinha provas de que papai havia cometido fraudes em seus primeiros negócios. Ele construiu todo um dossiê antes mesmo de se aproximar de nosso pai. Era o alvo perfeito, jovem, ambicioso e vulnerável. Alexandre sentou-se pesadamente, as revelações o atingindo como ondas. Nossa mãe descobriu tudo isso. Sim, Clara confirmou, sua voz suavizando. Maria era mas mais esperta do que eles imaginavam. Ela começou a reunir provas discretamente, planejando expor tudo. Mas cometeu um erro ao confiar na pessoa errada. Clara respondeu, abrindo mais um arquivo. Encontrei isso nos documentos do compartimento secreto, uma carta que ela nunca chegou a enviar. Alexandre leu o documento com crescente horror. A carta era endereçada a Vitória Martins, esposa de Eduardo e madrinha de Sofia. Meu Deus! Ele murmurou. Vitória. Ela foi ela quem entregou nossa mãe. Clara completou sua voz tremenda levemente. Maria confiou nela e contou sobre as provas que havia reunido no dia seguinte. Desapareceu. A revelação atingiu Alexandre como um soco. Vitória, que havia se tornado uma segunda mãe para Sofia após a morte de Beatriz, era parte da conspiração desde o início. Precisamos agir agora. Ele declarou. Levantando-se. Neo passo, Dixer Sofia, near her nem more than a minute. Sofia está segura na fazenda, Clara assegurou, mas você tem razão. Precisamos acelerar nosso plano. Eduardo já está suspeitando, e agora sabemos que Vitória também é uma ameaça. Eles passaram as horas seguintes elaborando sua estratégia. Clara havia preparado um dossiê completo organizado de forma a expor não apenas os crimes financeiros, mas também o envolvimento direto de Eduardo e Vitória na morte de Maria. Amanhã tem uma reunião com todo o conselho. Alexandre comentou. Eduardo estará lá junto com os principais investidores. É a nossa chance. Clara concordou. Mas precisamos ser cuidadosos. Um movimento errado e podemos perder tudo. O celular seguro vibrou. Era uma mensagem de Regina com uma foto de Sofia alimentando os coelhos na fazenda, sorrindo radiante. Abaixo, o código combinado borboleta azul. Alexandre sentiu lágrimas nos olhos. Vamos acabar com eles, disse sua voz carregada de determinação. Por Sofia, por nossa mãe, por todos que eles destruíram. Clara assentiu, começando a preparar os documentos que apresentariam na reunião a verdade, e finalmente viria à tona, e nem Eduardo, nem Vitória poderiam impedir. O dia da justiça estava chegando. Os primeiros raios de sol mal começavam a surgir quando Alexandre e Clara se encontraram.
No apartamento seguro, a reunião do conselho estava marcada para as 9 horas. E cada minuto até lá seria crucial para refinar seu plano. Manuel enviou isso. Durante a madrugada, Clara disse, entregando a Alexandre um envelope lacrado. Dentro havia uma série de documentos e um pendrive. São as últimas provas que ele conseguiu reunir, incluindo gravações de áudio que comprovam o envolvimento de Vitória no desaparecimento da mamãe. Alexandre conectou o pendrive ao laptop protegido. A voz de Vitória, 15 anos mais jovem, mais inconfundível, ecoou pelo ambiente. Eduardo, she knows everything. Maria tem provas suficientes para nos destruir. Precisamos agir agora. Como Manuel conseguiu isso? Alexandre perguntou. Sentindo um arrepio percorrer sua espinha, ele nunca parou de investigar. Clara explicou, organizando os documentos. Sobre a mesa, depois que foi incriminado, dedicou sua vida a reunir provas contra Eduardo e seus cúmplices. Essas gravações vieram de um antigo segurança da empresa, que manteve cópias de tudo por precaução. O plano que haviam elaborado era arriscado, mas meticuloso. Durante a reunião do Conselho Apresentarium Primeiro, the evidence of the current financial crimes of money laundering. Propinas fraudulentas em contratos. Depois, pois quando Eduardo inevitavelmente tentasse se defender, revelariam a conexão com o passado e seu envolvimento na morte de Maria. Os outros membros do conselho Alexandre ponderaram: como podemos ter certeza de que alguns deles não estão envolvidos? Clara sorriu um sorriso que lembrava muito sua mãe nas antigas fotografias. Já pensei nisso. Manuel fez um levantamento completo de cada conselheiro. 3 deles são completamente limpos. Na verdade, já estavam começando suas próprias investigações discretas sobre algumas irregularidades. Ela passou a Alexandre 3 pastas com perfis detalhados: Fernando Mendes, Camila Rocha e Ricardo Torres, conselheiros que haviam entrado na empresa nos últimos 5 anos e não tinham conexão com os crimes do passado. Entrei em contato com eles ontem à noite. Clara continuou. Não revelei tudo, mas dei indícios suficientes para garantir que estarão do nosso lado quando as provas forem apresentadas. Alexandre examinou os perfis, impressionado com a profundidade da investigação de Manuel e a polícia. A equipe especial da Polícia Federal já está posicionada. Clara respondeu a eles. Só aguardam nosso sinal. Assim que apresentarmos as provas na reunião, eles entram. O celular seguro vibrou. Era uma mensagem de Regina com uma foto de Sofia tomando café da manhã na fazenda. Um sorriso brilha em seu rosto enquanto abraçava um coelho branco borboleta azul. Tudo tranquilo por aqui. Ela parece feliz. Alexandre comentou, mostrando a foto a Clara. Manuel tem um jeito especial com crianças. Clara sorriu, e a neta dele, Ana Luí, é uma ótima companheira para Sofia. Elas não param de brincar. Voltando sua atenção aos documentos, Alexandre notou um detalhe que havia escapado antes. Essas transferências bancárias passaram pela mesma conta offshore que Eduardo usou no caso de Manuel. Exatamente. Clara confirmou. Ele ficou descuidado e achou que ninguém conseguiria rastrear as transações depois de tanto tempo, mas Manuel manteve contato com alguns especialistas em crimes financeiros. Eles conseguiram estabelecer o padrão às 8 horas. Alexandre começou a se preparar para sair. Precisava chegar ao escritório antes dos outros conselheiros para preparar a sala de reuniões. Clara ficaria no apartamento seguro coordenando tudo remotamente e em contato direto com a Polícia Federal. Lembre-se, Clara disse, ajudando-a organizar os documentos em sua pasta. Eduardo vai tentar te desestabilizar. Vai mencionar Sofia. Talvez até ameace revelar onde ela realmente está. Não caia na provocação. Como você consegue manter a calma? Alexandre perguntou admirando a compostura de sua irmã. Porque esperei 30 anos por este momento, ela respondeu. Seus olhos brilhando com determinação. Mamãe me preparou para isso mesmo sem estar presente. Cada documento que ela escondeu, cada pista que deixou era parte de um plano maior antes de sair. Alexandre abraçou Clara, um gesto que ainda parecia novo, mas ao mesmo tempo tão natural. Em algumas horas tudo terá acabado. Sim, ela concordou, mas tome cuidado. Eduardo é como uma cobra encurralada agora, mais perigoso do que nunca. No caminho para o escritório, Alexandre recebeu uma mensagem de Vitória. Precisamos conversar sobre Sofia. Podemos nos encontrar antes da reunião. Clara havia previsto isso. Era uma tentativa de isolá-lo, talvez até impediu-o de chegar à reunião. Ele respondeu conforme combinado. Infelizmente, estou atrasado para uma videoconferência. Nos falamos na reunião. A entrar no prédio da empresa, Alexandre sentiu todos os olhares sobre si,
Os funcionários pareciam pressentir que algo grande estava para acontecer na recepção. Sua secretária o informou que Eduardo já havia ligado 3 vezes. Diga. Ele que estou resolvendo os problemas técnicos na sala de reuniões. Alexandre instruí seguindo para o 10º andar. A sala de reuniões era ampla com uma vista panorâmica da cidade. André começou a preparar o equipamento audiovisual, garantindo que todas as provas pudessem ser apresentadas claramente em seu celular seguro. Uma última mensagem de Clara: a equipe da PF confirmada, está a 5 minutos do local, força irmão, às 9 horas. Em ponto, os conselheiros começaram a chegar. Eduardo entrou por último, acompanhado de Vitória, o sorriso no o rosto dele parecia mais forçado que o normal. Antes de começarmos, Eduardo anunciou que tem um assunto urgente para discutir sobre a sucessão da empresa. Alexandre respirou fundo. O momento havia chegado. Era hora de revelar a verdade e fazer justiça por sua mãe, por Manuel, por todos que haviam sido prejudicados ao longo dos anos. A verdade finalmente viria à tona. O clima na sala de reuniões era sufocante. Eduardo permanecia em pé, suas mãos apoiadas na mesa de mogno, enquanto Vitória se sentava exatamente próxima à porta. Os outros conselheiros trocavam olhares inquietos, sentindo a tensão no ar. Em sucessão da empresa, Alexandre questionou, mantendo sua voz firme. Não me lembro de termos esse item na pauta. Eduardo: circunstâncias extraordinárias exigem medidas extraordinárias. Eduardo, respondeu, seu sorriso não alcançando os olhos. Estamos preocupados com algumas decisões recentes suas, Alexandre. O afastamento repentino de Sofia, a demissão da babá. Minha vida pessoal não é assunto para o conselho. Alexandre cortou, notando pelo canto do olho que Fernando Mendes, um dos conselheiros aliados, sutilmente checava seu celular, provavelmente recebendo atualizações de Clara. Pelo contrário, Vitória interveio. Sua voz doce como veneno, como madrinha de Sofia: tenho o dever de garantir seu bem-estar. Francamente, Alexandre, o comportamento recente tem sido errático. Alexandre sentiu seu celular vibrar no bolso. Uma mensagem de Clara: PF posicionada, aguardando o sinal. Mantenha-os falando se estamos discutindo comportamentos questionáveis. Alexandre respondeu, começando a abrir sua pasta. Talvez devêssemos examinar algumas transações financeiras recentes. O rosto de Eduardo endureceu quase imperceptivelmente. O que exatamente está insinuando? Não estou insinuando nada. Alexandre ligou o projetor, exibindo o primeiro conjunto de documentos. Estou mostrando evidências concretas de lavagem de dinheiro, propinas e um barulho ensurdecedor interrompeu sua fala. A porta da sala de reuniões explodiu para dentro e 3 homens armados invadiram o ambiente. Vitória gritou, mas seu grito parecia mais teatrical. Descared. Ninguém se moveu. Dos homens, ordenou, enquanto o outro rapidamente desarmava o segurança particular de Eduardo. Alexandre sentiu um objeto frio pressionar suas costas. Um 4º homem havia entrado silenciosamente por uma porta lateral. Aproveitando a confusão, que pena. Eduardo suspirou, parecendo quase entediado. Esperava resolver isso de maneira mais civilizada, mas você é tão teimoso quanto sua mãe. Alexandre, a Polícia Federal está a caminho. Alexandre advertiu, tentando manter a calma. Oh, eu sei. Eduardo sorriu. Na verdade, contávamos com isso, mas sabe como é. Em 15 minutos, este prédio terá um trágico acidente. Vazamento de gás, talvez tão comum em construções antigas. O sangue de Alexandre Jolou. Todo o plano havia sido antecipado de alguma forma. Eduardo sabia. Clara. Vitória pronunciou o nome como se saboreasse cada sílaba de sua querida irmã. Deveria ter sido mais cuidadosa ao escolher seus contatos. Nem todos os aliados de Manuel são tão leais quanto ela pensa. Alexandre tentou alcançar seu celular, mas o homem atrás dele pressionou a arma com mais força. Ah, não. Se preocupe com Clara. Eduardo continuou. Ela já está recebendo visitantes especiais no apartamento seguro. O pânico começou a tomar conta de Alexandre. Clara estava sozinha no apartamento vulnerável. E Sofia? Será que eles sabiam sobre a fazenda? Como se lesse seus pensamentos. Vitória sorriu docemente. Sofia está secure por enquanto. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. Não é? Crianças são tão frágeis. Se encostarem um dedo nela. Alexandre começou, mas foi interrompido por um soco em seu estômago. Você não está em a posição de fazer ameaças. Eduardo declarou, mas temos uma proposta. Assine estes documentos, transferindo o controle da empresa. Admita publicamente que teve um colapso nervoso, e todos vivem, inclusive sua adorável irmã e sua preciosa filha, os
Outros conselheiros observavam a cena paralisados, exceto por Fernando, Camila e Ricardo, que trocavam olhares significativos. Alexandre percebeu que eles tentavam comunicar algo, mas não conseguia entender o que. Seu celular vibrou novamente em seu bolso, desta vez. O homem armado pegou, jogando sobre a mesa. A tela iluminada mostrava uma mensagem de um número desconhecido. Borboleta vermelha era o código de emergência que haviam estabelecido, mas vindo de um número desconhecido, seria. Clara ou Regina, o que estava acontecendo na fazenda, tempo esgotando. Alexandre. Eduardo pressionou, deslizando os documentos em sua direção. O que vai ser? Sua dignidade ou a vida delas naquele momento. Algo inesperado aconteceu. As luzes piscando e se apagaram completamente no escuro. Alexandre sentiu. Mas que viu o caso se instalar, sons de luta, gritos abafados. Então polícia federal, todo mundo no chão. Luzes táticas iluminaram a sala enquanto agentes especiais invadiam por todas as entradas. O homem que segurava Alexandre foi derrubado com precisão cirúrgica. Eduardo tentou alcançar algo em seu paletó, mas foi imobilizado. ANT que pudesse completar o movimento. Alexandre, a voz de Clara saiu da porta. Ela entrou acompanhada por mais agentes. Você está bem? Clara, como Manuel tinha um plano B, ela explicou rapidamente. Quando percebemos que havia um infiltrado, montamos uma armadilha para os visitantes especiais que Eduardo mencionou já estão presos. E Sofia? Alexandre perguntou, seu coração ainda acelerado. Cura o código borboleta vermelha, que era parte do plano. Regina a levou para um novo local assim que recebeu o sinal. Eduardo nunca soube realmente onde ela estava enquanto os agentes algemam os criminosos. Alexandre observou Vitória sendo levada, seu olhar antes doce e maternal agora transbordava ódio. Isso não acabou. Ela sibilou ao passar. Algumas verdades deveriam permanecer enterradas, como o corpo da minha mãe. Clara respondeu friamente. Não se preocupe, Vitória, teremos muito tempo para discutir todas as verdades na sua confissão. Eduardo, já algemado, mantinha uma postura arrogante. Vocês não têm ideia do alcance que temos. Isso é maior que todos nós, exatamente por isso não estamos sozinhos. Alexandre respondeu, observando mais agentes entrarem com caixas de documentos apreendidos. A verdade, Eduardo, tem um jeito interessante de vir à tona, não é? Isso que você sempre dizia enquanto a poeira baixava e os procedimentos de prisão eram conduzidos. Alexandre finalmente conseguiu respirar. Clara o abraçou e, pela primeira vez desde que toda essa história começou, quando ele sentiu que realmente tinha uma chance de vencer. Precisamos buscar Sofia, ele disse. Sim, Clara concordou, mas primeiro temos que garantir que cada peça dessa conspiração seja exposta por mamãe. Alexandre repetiu, observando os últimos criminosos serem levados. O perigo iminente havia passado, mas ambos sabiam que a batalha ainda não estava completamente vencida. Ainda havia muito a ser revelado, muito a ser explicado, mas agora pelo menos estavam no caminho certo. E Sofia, sua luz em meio a toda essa escuridão, estava segura. Era tudo que importava. O céu anoitecia quando Alexandre e Clara chegaram à delegacia da Polícia Federal. O prédio imponente, com suas paredes cinzentas e janelas espelhadas, parecia ainda mais intimidador sob a luz do crepúsculo. Após as prisões dramáticas na empresa, os irmãos foram convocados para um depoimento formal e para ouvir algo que o delegado Daniel Pessoa descreveu como uma revelação crucial sobre Maria Monteiro. Vocês precisam se preparar, o delegado advertiu, guiando-os por um corredor silencioso até uma sala de reuniões reservada. O que vamos mostrar é perturbador. A sala era austera, com apenas uma mesa retangular e algumas cadeiras na parede. Um telão estava preparado para uma apresentação. Clara segurou a mão de Alexandre, buscando e oferecendo força simultaneamente durante as buscas na casa de Eduardo. Daniel começou ligando o projetor e encontramos um cofre oculto em seu escritório particular. Dentro dele havia isso na tela. Surgiu a imagem de um diário velho, suas páginas amareladas pelo tempo. A caligrafia era inconfundível, era de Maria. Este diário, o delegado, continuou a ser mantido por sua mãe nos últimos meses antes de seu desaparecimento. Eduardo guardou como uma espécie de troféu macabro. Clara soltou um suspiro trêmulo. Ele guardou isso por 30 anos, a última entrada. Daniel, disse suavemente, foi escrita na noite em que ela desapareceu. Vocês querem sim? Alexandre interrompeu, sua voz firme, apesar da emoção. Precisamos saber. O delegado assentiu, projetando a página final do diário. Queridos Alexandre e Clara, se vocês estão lendo isso, significa que meus medos se confirmaram.
Eduardo descobriu que tenho as provas contra ele e o império criminoso que construiu usando Roberto como fantoche. Vitória, que eu considerava minha amiga mais próxima, me traiu. Ela é tão parte desse quanto seu marido. Não posso mais esperar. Esta noite vou encontrar Manuel. Para entregar os documentos originais, ele prometeu mantê-los seguros até que chegue o momento certo. Clara, minha pequena, você está segura com a família que escolhi para protegê-la. Alexandre, meu menino, como eu queria poder te levar comigo, mas sei que seria impossível e valte raizin suspicions. O plano era simples. Export everything, clean the family's name, protect you, but something went wrong. Vitória deve ter me seguido ontem quando fui verificar o último esconderijo. Ouvi conversas e planos sendo feitos. Eles não vão me deixar viver para contar esta história, mas saibam, meus amores, que cada passo que dei foi pensando em vocês. Os documentos que escondi na casa atrás da parede da cozinha são apenas parte da verdade. A história completa está guardada com Manuel, junto com provas que podem derrubar não apenas Eduardo, mas toda a rede de corrupção que ele construiu. Clara, quando for seguro, procure por Manuel Santos. He will know. Quando o momento certo chegar, Alexandre precisará de você para entender tudo. Esse é Alexandre, meu filho. Perdoe-me por não ter sido forte o suficiente para acabar com isso enquanto podia. Perdoe-me por deixá-lo crescer em meio a mentiras. Mas saiba que cada momento que passamos juntos, cada risada, cada abraço, foi real. É verdade. O carro de Eduardo acabou de estacionar em frente à casa. Posso ouvir seus passos. Não tenho mais tempo. Lembrem-se, a verdade sempre encontra seu caminho com todo o meu amor. Maria. O silêncio que se seguiu à leitura era pesado, carregado de 3 décadas de dor e segredos. Alexandre tinha lágrimas escorrendo livremente por seu rosto enquanto Clara soluçava silenciosamente. O delegado disse suavemente: nas buscas na casa de campo de Eduardo encontramos os restos mortais de Maria Clara, que cobriu a boca com as mãos enquanto Alexandre fechava os olhos com força. Ela foi enterrada no bosque atrás da propriedade. Eduardo manteve tudo documentado em fotos. Relatórios como se fosse um projeto qualquer de negócios. A frieza é iante. Ele fotografou Alexandre. Perguntou, sua voz embargada de ódio e dor. Sim. E Vitória? Ela estava presente. As fotos mostram ela ajudando a encobrir tudo. Clara se levantou abruptamente. Caminhando até a janela, a noite havia caído completamente agora, e as luzes da cidade piscavam como estrelas distantes. Nossa mãe morreu protegendo a gente, ela disse, finalmente protegendo a verdade, e não foi em vão. O delegado acrescentou: as provas que ela reuniu, combinadas com a investigação de Manuel ao longo destes anos, são devastadoras. Eduardo, Vitória e toda a rede de corrupção não tem como escapar. Alexandre se juntou à irmã. Janela, ela sabia que este dia chegaria, por isso deixou todas aquelas pistas. Todos aqueles documentos escondidos. Maria era brilhante. Daniel commented on her. Construiu um caso tão sólido que mesmo 30 anos depois ainda é suficiente para condenar todos os envolvidos. O que acontece agora? Clara perguntou. Virando-se para o delegado, Eduardo e Vitória já confessaram alguns crimes, tentando negociar penas menores, mas com estas novas evidências, especialmente a confissão do assassinato documentada pelo próprio Eduardo, não há acordo possível. Alexandre pensou em Sofia, em como explicar tudo isso a ela quando fosse mais velha. Como contaria sobre sua avó, uma mulher corajosa que deu a vida para proteger a verdade e sua família. Podemos dar um enterro digno a ela agora? Perguntou assim que a perícia terminar. Daniel assentiu. Levar alguns dias. Clara pegou o celular, verificando uma mensagem. Regina acabou de mandar uma foto. Sofia está dormindo segurando a boneca antiga que encontrei no compartimento secreto. Alexandre. A foto notando algo familiar no brinquedo. Espere, esta boneca era da mamãe. Clara confirmou. Ela deixou lá junto com os documentos na carta que encontrei ela e disse que era para ser passada para a próxima geração da família quando tudo estivesse resolvido. As lágrimas voltaram aos olhos de Alexandre mesmo após tanto tempo. Depois de morta, Maria ainda encontrava maneiras de conectar sua família e manter vivo the bond between them. Let's go get her. Não, Clara sugeriu suavemente. Sofia, acho que está na hora de ela voltar para casa. Alexandre assentiu sim, e quando ela for mais velha, vamos contar a ela sobre a avó Maria, sobre como ela lutou pela verdade, pela justiça e sobre como ela nos uniu mesmo depois de tanto tempo. Clara completou saindo da delegacia. Os irmãos observaram o céu noturno em algum lugar lá em cima e pensaram:
Alexandre, sua mãe, devia estar sorrindo. A verdade finalmente havia encontrado seu caminho. À sala do tribunal estava lotada naquela manhã de segunda-feira. O caso do século, como os jornais o chamavam, finalmente chegaria ao seu clímax. Alexandre ajustou sua gravata sentado na primeira fileira ao lado de Clara. O julgamento de Eduardo e Vitória Martins havia se arrastado por 3 semanas, mas hoje seria o dia decisivo. Os documentos da mamãe serão apresentados hoje. Clara! Sussurrou, apertando a mão do irmão. Em seu colo repousava uma pasta vermelha, contendo as últimas provas. O diário de Maria, restaurado e preservado pela perícia. O burburinho da sala cessou quando a juíza Helena Santos entrou. O semblante era grave, e enquanto se acomodava, os réus foram trazidos em seguida. Eduardo ainda mantendo sua arrogante e Vitória visivelmente abatida após semanas de detenção. Antes de prosseguirmos, a juíza começou o Ministério Público, que gostaria de apresentar novas evidências ao promotor. Leonardo Meireles levantou-se. Sim, Excelência, com a permissão do tribunal. Gostaria de chamar Clara Santos Monteiro à tribuna. Clara respirou fundo. Levantando-se com a pasta vermelha em mãos, Alexandre notou que Vitória empalideceu ao ver o objeto. Senhorita Monteiro, o promotor começou após o juramento. Por favor, relate ao tribunal. Conteúdo desses documentos. Clara abriu a pasta com cuidado quase reverencial. Estes são os últimos registros de minha mãe Maria Monteiro escritos na noite de seu assassinato. Entre eles está uma carta endereçada especificamente à ré Vitória Martins. Um murmúrio percorreu a sala. Vitória se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Por favor, leia a carta para o tribunal, solicitou o promotor. Clara desdobrou o papel amarelado pelo tempo e começou. Querida Vitória, quando você ler esta carta, provavelmente já será tarde demais. Para mim, sei que você contou tudo a Eduardo. Sei que neste momento vocês estão planejando como me silenciar permanentemente, mas você cometeu um erro. Minha amiga achou que eu confiaria todas as provas a uma única pessoa. Os documentos que você viu, aqueles que mostrei naquela tarde no jardim, eram apenas uma pequena parte. A verdade completa está espalhada em lugares que vocês nunca encontrarão até que chegue o momento certo. Você escolheu o lado errado desta história. Vitória escolheu proteger um império construído sobre sangue e mentiras, e o pior, escolheu trair não apenas minha confiança, mas também o futuro dos meus filhos. Então aqui está meu último presente para você. A certeza de que um dia tudo virá à tona, cada crime, cada mentira, cada gota de sangue derramado. E quando esse dia chegar, lembre-se desta noite, lembre-se que você teve uma escolha. Maria Monteiro. O silêncio na sala era ensurdecedor. Vitória tinha lágrimas nos olhos, mas Eduardo mantinha sua expressão impassível. Meritíssima, o promotor continuou, junto com esta carta que foram encontrados registros usados de todas as operações ilegais conduzidas pelos réus nos últimos 30 anos. Maria Monteiro não apenas documentou os crimes financeiros, mas também registrou sistematicamente cada ameaça e cada conversa suspeita. Mentira! Vitória gritou repentinamente, levantando-se. Ela está mentindo. Aquela mereceu morrer. A sala explodiu em comoção. O advogado de Vitória tentava desesperadamente fazê-la se calar, mas era tarde demais. Senhora Martins, a juíza advertiu severamente. Contenha-se ou será removida da sala. Eduardo finalmente mostrou uma reação, olhando para a esposa com desprezo. Calhe a boca, sua idiota, sibilou. Não, Vitória continuou. Histérica, estou cansada de mentir. Fui eu quem sugeriu matá-la. Maria Is. Destruir tudo que tínhamos construído. Eduardo apenas executou o plano. Mas a ideia foi minha confissão. Inesperada, causou um tumulto no tribunal. Alexandre sentiu seu coração disparar enquanto Clara apertava o diário de sua mãe contra o peito. Em ordem, a juíza bateu o martelo repetidamente. Promotor continue. Leonardo Meireles pericia satisfeito. Com o desenrolar dos eventos, além da confissão espontânea da ré, gostaria de apresentar as análises forenses dos restos mortais de Maria Monteiro encontrados na propriedade dos réus. Durante a hora seguinte, peritos detalharam como Maria foi assassinada em crime premeditado e brutal. Alexandre fechou os olhos várias vezes, incapaz de ouvir os detalhes do sofrimento de sua mãe e, por fim, Excelência, o promotor, concluindo, gostaria de apresentar as gravações encontradas no cofre de Eduardo Martinez. O áudio preencheu a sala. A voz de Eduardo, mais jovem, mas inconfundível, dando instruções detalhadas sobre como se livrar do corpo de Maria. A voz de Vitória podia ser ouvida ao fundo, sugerindo o local do enterro,
Quando as evidências terminaram de ser apresentadas, a juíza removeu seus óculos. Massageando a ponte do nariz diante das provas apresentadas e da confissão espontânea da ré, este tribunal está pronto para proferir a sentença. Eduardo finalmente perdeu sua compostura. Isso é um absurdo. Vocês não podem silenciar a juíza, ordenou Eduardo Martinez e Vitória Martins. Este tribunal os considera culpados de todas as acusações, incluindo homicídio qualificado, ocultação de cadáver, forma de quadrilha, lavagem de dinheiro e ativa com penas de anos de prisão em regime fechado semítua. Benefits. Clara começou a chorar silenciosamente enquanto Alexandre a abraçava. Depois de 30 anos, finalmente havia justiça. Vocês pensam que acabou? Eduardo gritou enquanto era levado. Isso é apenas a ponta do iceberg. Há outros muito mais poderosos. Já chega. Eduardo. Vitória interrompeu sua voz agora cansada. Acabou. Após o tribunal ser esvaziado, Alexandre e Clara permaneceram sentados processando tudo o que havia acontecido. Mamãe sabia. Clara Said suavemente. Sabia que este dia chegaria. Sim, Alexandre concordou, e agora podemos finalmente dar a ela um enterro digno. Sofia perguntou sobre ela ontem. Clara comentou que queria saber por que a vovó Maria está nas fotos antigas, mas nunca a visité. Alexandre suspirou. Acho que está na hora de começarmos a contar a história para ela. Não tudo claro, mas ela merece saber sobre a avó corajosa que, saindo do tribunal, os irmãos encontraram Manuel esperando no carro. Ele havia acompanhado todo o julgamento discretamente do fundo da sala. Vamos, ele perguntou gentilmente. Sofia está ansiosa para ver vocês no caminho para casa. Alexandre olhou pela janela, observando a cidade passar. A verdade finalmente havia vencido, mas ele sabia que Eduardo estava certo. Em um ponto havia mais pessoas envolvidas, mais segredos a serem revelados, mas isso seria para outro dia. Agora era hora de voltar para sua filha e começar a reconstruir sua família, honrando a memória da mulher que sacrificou tudo para proteger seus filhos. E a verdade, amanhã estava excepcionalmente clara quando Alexandre, Clara e Manuel chegaram ao cemitério municipal. Era o dia do funeral de Maria Monteiro. 30 anos depois de sua morte, seus restos mortais finalmente receberiam um enterro digno. Sofia, usando um vestido azul marinho escolhido especialmente para a ocasião, segurando firmemente a mão do pai na noite anteriormente, Alexandre e Clara haviam sentado com ela para contar uma versão suavizada da história de sua avó, papai. Sofia sussurrou enquanto caminhavam até o local da cerimônia. A vovó Maria era mesmo uma heroína. Alexandre trocou um olhar emocionado com Clara antes de responder. Sim, princesa. Ela era muito corajosa e fez tudo o que podia para proteger as pessoas que amava o local. Estava para com simplicidade e elegância. Flores brancas decoravam o espaço e várias pessoas já se reuniam, funcionários antigos da empresa, jornalistas discretamente posicionados à distância e até mesmo alguns dos conselheiros que haviam ajudado a expor a verdade. O delegado Daniel Pessoa se aproximou-se do grupo cumprimentando todos os procedimentos foram concluídos. Ele informou em voz baixa após o funeral que gostaria de conversar com vocês sobre alguns desdobramentos da investigação. Clara assentiu, mas sua atenção estava focada na urna elegante que continha os restos mortais de sua mãe, Manuel, que permanecia próximo. Colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Ela estaria orgulhosa dele. Disse suavemente. De vocês dois. O celebrante começou a cerimônia falando sobre justiça, perdão e a importância da verdade. Observava as pessoas presentes, notando como muitas delas choravam não apenas pela perda de Maria, mas pelo peso de um segredo mantido por tanto tempo. Regina, que estava sentada próxima a eles, segurava um pequeno álbum de fotografias. Durante a preparação do funeral, ela havia reunido todas as imagens que conseguiu encontrar de Maria, criando uma narrativa visual de sua vida. Gostaria de convidar os filhos de Maria para dizerem algumas palavras. O celebrante anunciou que Clara levantou-se primeiro, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava um papel. Nossa mãe, ela começou. Sua voz clara, apesar da emoção, escolheu o caminho mais difícil, o caminho da verdade. When would it be easier to be quiet? She said. When would it be more secure to flee? Sozinha, ela planejou meticulosamente a proteção de seus filhos. Maria Monteiro não era apenas nossa mãe. Ela era uma mulher que se recusou a ser cúmplice da corrupção e da injustiça. Ela fez uma pausa olhando diretamente para a urna durante 30 anos. Mamãe, seus assassinos pensaram que haviam vencido,
que seus segredos estavam seguros, enterrados junto com você, mas você foi mais esperta. Cada documento escondido, cada carta preservada, cada pista deixada, você construiu um caminho para a verdade que nem o tempo conseguiu apagar. Alexandre levantou-se em seguida, levando Sofia consigo. Eu tinha apenas 5 anos quando perdi minha mãe. Ele começou a crescer com histórias falsas sobre seu desaparecimento, alimentado por mentiras daqueles que se diziam protetores da família, mas hoje finalmente posso dizer a verdade para minha filha. Sua avó era uma heroína, Sofia, que segurava a antiga. A boneca de Maria, agora restaurada, deu um passo à frente e colocou o brinquedo junto às flores para você, vovó, ela disse espontaneamente, fazendo vários presentes enxugarem lágrimas após a cerimônia enquanto os últimos presentes se despediam. Delegate Daniel pediu para conversar com Alexandre e Clara em particular. Eles se afastaram um pouco, deixando Sofia aos cuidados de Regina. As investigações continuam avançando. Daniel informou, Confissão de Eduardo abriu várias frentes. Descobrimos conexões com políticos de escalão empresários internacionais. Ele não estava blefando sobre haver pessoas mais poderosas envolvidas. Clara comentou exatamente o delegado concordou, e é por isso que precisamos da ajuda de vocês. Maria deixou mais documentos além dos que já foram apresentados. Alexandre e Clara trocaram olhares significativos. Talvez. Clara respondeu cautelosamente. Por quê? Porque estamos prestes a desmantelar uma das maiores organizações criminosas do país. Daniel explicou, e cada prova adicional fortalece nosso caso. Manuel, que havia se aproximado silenciosamente, pigarreou. Acho que está na hora de mostrar a vocês o resto do legado de sua mãe. Os 4 se dirigiram ao carro de Manuel, onde ele abriu o porta-malas revelando uma maleta de metal. Maria me entregou isso na noite em que na última noite disse que só deveria ser aberto quando todas as peças estivessem no lugar. Dentro da maleta havia mais documentos e drives antigos cuidadosamente preservados e um envelope lacrado endereçado a meus filhos quando a primeira batalha foi vencida. Clara abriu o envelope com mãos trêmulas, lendo em voz alta: Queridos Alexandre e Clara, se estão lendo isto, significa que a verdade sobre minha morte finalmente veio à tona e aqueles diretamente responsáveis foram punidos, mas como vocês já devem ter descoberto, esta é apenas a primeira camada de uma teia muito maior. Os documentos que acompanham esta carta contêm evidências de um esquema que se estende por décadas, envolvendo pessoas em posições muito além do que Eduardo jamais sonhou alcançar. São provas que coletei durante anos, muito antes de descobrir o envolvimento direto de nossa família. Agora cabe a vocês decidir o que fazer. Isso com estas informações será perigoso. Estas pessoas têm muito a perder, e não em proteger seus segredos, mas se escolherem continuar esta luta. Saibam que deixei todas as proteções possíveis preparadas. Confiem em Manuel. Ele conhece todos os detalhes e pode guiá-los. Mais importante, confiem um no outro. Unidos, vocês são mais fortes do que qualquer ameaça que possam enfrentar. Com amor eterno, mamãe. O silêncio que se seguiu à leitura foi quebrado pelo som distante do riso de F, que brincava com Regina próxima ao carro. O que vocês decidiu? Daniel perguntou suavemente. Alexandre olhou para sua filha, depois para Clara. A verdade sobre Maria havia custado 30 anos para vir à tona, mas finalmente havia justiça. Agora uma nova batalha se apresentava, maior, mais perigosa, mas igualmente importante. Mamãe nos mostrou o caminho. Clara cede firmemente. Não podemos parar agora. Concordo, Alexandre, se sentiu, mas vamos fazer isso juntos desde o início. Manuel sorriu com um brilho de orgulho em seus olhos. Maria estaria orgulhosa, muito orgulhosa, enquanto voltavam para onde Sofia estava. Alexandre sentiu uma mistura de apreensão e determinação em uma. A fase havia se encerrado, mas outra estava apenas começando. A luta por justiça. Ele agora sabia que era um legado que sua mãe havia deixado, não apenas para ele e Clara, mas para todas as gerações futuras. Honraria as janelas de sua mansão recém-reformada. As mudanças não eram apenas estéticas. Cada cômodo havia passado por uma rigorosa varredura em busca de escutas, e novos sistemas de segurança foram instalados em todos os pontos, e o som de risadas infantis ecoava pelo jardim onde Sofia brincava com Ana Luí, a neta de Manuel. As 2 meninas tornaram-se inseparáveis desde os dias na fazenda e agora eram visitas frequentes, uma na casa da outra. É incrível como crianças se recuperam rápido. Clara comentou, se juntando ao irmão na varanda. Sofia parece mais feliz do que nunca.
Alexandre sorriu observando sua filha. Ela tem uma família maior, Pi, agora uma tia que a adora, um vovô Manuel que a mima, uma melhor amiga, e um pai que finalmente pode ser completamente honesto com ela. Clara completou-a. Decisão de contar a verdade para Sofia de forma adequada à sua idade não havia sido fácil, mas com a ajuda de uma psicóloga infantil, eles conseguiram explicar sobre sua avó Maria sobre como Clara era na verdade sua tia, e por todas aquelas mudanças, havia acontecido sem querer. Alexandre Regina chamou da porta. O pessoal da empresa está aqui para a reunião. O escritório agora realocado para uma sala mais ampla no térreo estava ocupado por rostos familiares e novos. Fernando Mendes, Camila Rocha e Ricardo Torres e os conselheiros que haviam ajudado a expor a verdade permaneceram na empresa agora como parte da nova diretoria, junto deles novos executivos cuidadosamente selecionados e investigados completavam o quadro. Suspeitando que a babá estava roubando o milionário, deixou um anel de diamantes no balcão da cozinha horas depois. Ao revisar as câmeras, ele ficou paralisado com o que viu: a mansão dos Monteiro erguia-se imponente contra o céu do fim de tarde, suas janelas refletindo os últimos raios dourados do sol. Alexandre Monteiro, aos 35 anos, observava sua propriedade através da janela de seu escritório no segundo andar, um copo de whisky intocado em sua mão direita. Seu rosto marcado por noites mal dormidas refletia a preocupação que vinha crescendo nas últimas semanas. Tudo começou com pequenos detalhes: um relógio Patek Philippe que seu pai lhe dera antes de falecer, desaparecido da gaveta do criado mudo, um broche de safiras que pertencera à sua avó sumido do cofre do closet, e mais recentemente uma corrente de ouro que estava ada em sua escrivaninha. Objetos valiosos não apenas pelo seu valor monetário, mas principalmente pelo significado emocional que carregavam. O timing desses desaparecimentos coincidiu perfeitamente com a chegada de Clara Santos, a nova babá contratada para cuidar de Sofia, sua filha de 5 anos. Alexandre bebeu um gole do uísque, deixando o líquido amargo queimar sua garganta enquanto recordava a entrevista de emprego com Clara 3 meses atrás. Ela havia chegado pontualmente, vestida de maneira simples, mas elegante, com referências impecáveis de outras famílias abastadas. Seu currículo era exemplar, sua postura profissional e algo em seus olhos castanhos transmitia uma serenidade que Alexandre raramente encontrava nas pessoas. Sofia, que normalmente era tímida com estranhos, conectou-se instantaneamente com Clara. Papai, eu gostei dela. Sofia havia declarado após a entrevista, seus olhos brilhando de entusiasmo. Ela prometeu me ensinar a fazer tranças como as princesas. Alexandre sorriu com a lembrança, mas o sorriso não alcançou seus olhos como pai solteiro desde a morte de sua esposa em um acidente de carro 2 anos atrás. Sua prioridade sempre foi a felicidade e segurança de Sofia. A decisão de contratar Clara parecia perfeita na época. Ela era qualificada, carinhosa e Sofia a adorava. Mas agora um barulho de risadas vindas do jardim chamou sua atenção. Através da janela ele podia ver Clara e Sofia brincando próximas ao Balance your daughter, with her brown hair tied in 2 braids. Perfeitamente arrumadas, corria feliz enquanto Clara fingia ser um dragão, fazendo caretas e sons que faziam Sofia gargalhar. Senhor Monteiro, a voz de Regina, a governanta que trabalhava para a família há mais de 20 anos, interrompeu seus pensamentos. O senhor tem um momento. Alexandre se virou, notando a expressão preocupada no rosto da senhora de 60. Claro, Regina, o que houve é sobre as joias da senhora Beatriz. Ela disse, referindo-se à falecida esposa de Alexandre. Estava organizando o quarto de guardados como o senhor pediu, e bem o colar de pérolas que ela sempre usava, aquele que o senhor guardou para dar a Sofia quando ela crescesse, não está onde deveria estar. Alexandre sentiu seu estômago afundar. Aquele colar era especial, tinha sido o último presente que dera a Beatriz antes do acidente. Ele havia guardado a joia cuidadosamente, planejando entregá-la a Sofia em seu 18º aniversário. Tem certeza que procurou em todos os lugares? Perguntou sua voz, traindo a tensão que sentia absoluta. Senhor, revirei tudo, e ela hesitou, baixando a voz. Não é a primeira coisa que noto faltando nas últimas semanas. Alexandre caminhou até sua mesa, abrindo uma gaveta e retirando um caderno. Regina, preciso que você faça uma lista detalhada de tudo que notou faltando. Datas locais, qualquer detalhe que possa lembrar. Enquanto a governanta assentia e começava a listar os itens, Alexandre voltou seu olhar para o jardim. Clara agora ajudava Sofia a subir no balanço, suas mãos gentilmente guiando a menina. A cena parecia tão inocente, tão perfeita.
Mas algo não estava certo. Papai vem brincar com a gente. A voz de Sofia ecoou pelo jardim, fazendo Alexandre sorrir involuntariamente. Já vou, princesa. Respondeu. Ele observou como Clara olhou brevemente em sua direção. Seu rosto ilegível à distância naquela noite após colocar Sofia para dormir, um ritual que sempre incluía uma história e pelo menos 3 beijos de boa noite. Alexandre se reuniu com Regina em seu escritório. A lista que ela preparou era perturbadora. 15 itens haviam desaparecido nos últimos 3 meses, todos de valor sentimental significativo. O senhor acha que Regina começou, mas parou claramente, desconfortável em completar o pensamento de que Clara está envolvida com Alexandre. Completou, passando a mão pelos cabelos escuros em um gesto de frustração. Não posso ignorar a coincidência temporal. Sofia e a Dora Regina comentaram suavemente que nunca a visse conectar assim com ninguém desde que a senhora Beatriz. Eu sei. Alexandre interrompeu o pensamento da esposa falecida, ainda doloroso demais por isso. Preciso ter certeza antes de fazer qualquer acusação. Não posso arriscar traumatizar Sofia sem provas concretas. Após dispensar Regina, Alexandre permaneceu em seu escritório, planejando seu próximo passo. No cofre atrás do quadro, um clássico que fazia Regina revirou os olhos pela falta de originalidade. Estava guardado o anel de diamantes que havia comprado para Beatriz, planejando presenteá-la em seu aniversário de 5 anos de casamento. O destino tinha outros planos, e o anel permaneceu guardado como uma lembrança dolorosa de sonhos interrompidos. Amanhã, decidiu ele, seria o dia de testar suas suspiciões. O anel seria a isca perfeita, valioso o suficiente para tentar qualquer ladrão, mas não insubstituível como as joias de família que haviam desaparecido. Era hora de descobrir quem realmente era Clara Santos. Observando uma última foto de Sofia com Beatriz em sua mesa, Alexandre sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros como pai. Sua obrigação era proteger sua filha, mas também preservar sua felicidade. Se Clara estava realmente roubando deles, a traição seria devastadora não apenas para ele, mas for Sofia, que já havia perdido tanto em sua curta vida. Com um suspiro pesado, Alexandre fechou o escritório e subiu as escadas em direção ao seu quarto. Amanhã seria um dia decisivo e ele precisava estar preparado para qualquer revelação que as câmeras pudessem trazer. Amanhã chegou. Com uma neblina suave envolvendo a mansão dos Monteiro, Alexandre acordou antes do despertador, sua mente já alerta. Com os planos para aquele dia, havia passado boa parte da noite arquitetando cada detalhe de sua estratégia, garantindo que nada pudesse dar errado. Ainda era cedo quando ele desceu até a cozinha, encontrando apenas Regina preparando o café da manhã. A governanta percebeu imediatamente-a em seus ombros. O senhor mal dormiu, não é? Perguntou ela, servindo uma xícara de café forte. Preciso da sua ajuda hoje, Regina. Alexandre respondeu em voz baixa, verificando se estavam realmente sozinhos. Mas primeiro preciso que você me diga exatamente onde Clara costuma ficar com Sofia durante as tardes. Regina franziu a testa pensativa. Geralmente elas ficam na sala de brinquedos no 2º andar até a hora do lanche, depois descem para a cozinha. Clara sempre prepara algo especial para Sofia, biscoitos ou cupcakes. A menina adora ajudar. Alexandre assentiu, tomando um gole do café. O plano começava a tomar forma em sua mente. A cozinha seria o local perfeito para sua armadilha. Era um ambiente que Clara frequentava diariamente com Sofia e o balcão de mármore oferecia várias possibilidades estratégicas para posicionar tanto o anel quanto as câmeras. Vou precisar que você mantenha Clara ocupada por cerca de 1 hora esta manhã, explicou Alexandre, baixando ainda mais a voz. Pode-se inventar alguma tarefa relacionada aos cuidados com Sofia. Posso pedir ajuda dela para organizar o guarda-roupa da menina. Regina sugeriu. Sofia cresceu tanto nos últimos meses. Precisamos separar as roupas que não servem mais. Perfeito. Alexandre sorriu, sentindo-se grato pela perspicácia da governanta. Após o F. Alexandre se trancou em seu escritório, retirando do cofre uma pequena caixa preta. Dentro dela, o anel de diamantes. Brilhava suavemente 3 quilates de diamante puro em um aro de platina, um símbolo do amor que nunca teve chance de ser entregue. Por um momento seus dedos hesitaram sobre a joia. Memórias de Beatriz inundando sua mente. Papai, a voz alegre de Sofia interrompeu seus pensamentos. Você, eu, me levar para a escola hoje. Alexandre rapidamente guardou o anel no bolso do paletó. Claro. Princes, estou indo no caminho para a escola, observou Sofia pelo retrovisor, tagarelando animadamente sobre seus planos de fazer biscoitos com Clara mais tarde.
cada menção ao nome da babá fazia seu estômago revirar e se estivesse errado e se suas suspeitas fossem infundar. Sofia Alexandre fez um desvio e viu até uma loja de eletrônicos no centro da cidade. E havia pesquisado durante a noite e sabia exatamente o que precisava de 3 microcâmeras com sensor de movimento e gravação em alta definição. O vendedor, um jovem entusiasmado, garantiu que eram praticamente imperceptíveis quando bem posicionadas de volta à mansão. Alexandre encontrou Regina mantendo Clara ocupada. Exatamente como combinado, os sons de conversas e risos vinham do quarto de Sofia, dando a ele a oportunidade perfeita para preparar seu plano. Na cozinha trabalhou metodicamente instalando as câmeras em pontos estratégicos, uma sobre a prateleira de temperos, oferecendo uma visão ampla do ambiente e outra disfarçada entre os utensílios pendurados focada diretamente no balcão, e a terceira posicionada no canto oposto, capturando a entrada e qualquer movimento próximo aos armários com as câmeras instaladas e testadas. Através do aplicativo em seu celular, Alexandre retirou o anel do bolso de suas mãos. Tremeram levemente enquanto posicionava a joia sobre o balcão de mármore branco. A luz natural que entrava pela janela fazia os diamantes cintilarem, tornando-o impossível de não ser notado. Senhor Monteiro, a voz de Clara o surpreendeu, fazendo-se virar rapidamente. Ela estava parada na porta da cozinha, um olhar curioso em seu rosto. Está tudo bem? Ah, Clara, he forced a sorriso tentando parecer casual, mas só estava verificando alguns detalhes para a reforma que pretendo fazer aqui. Se moveu estrategicamente, bloqueando a visão do anel. Como está indo a organização do guarda-roupa? Quase terminando. Ela sorriu. Sofia cresceu tanto mal, acredito que algumas roupas já não servem mais. Alexandre Ascensiu, mantendo a conversa por mais alguns minutos antes de se desculpar, alegando uma reunião importante ao sair da kitchen. Seu coração batia acelerado. A armadilha estava armada durante todo o dia. Alexandre mal conseguiu se concentrar em seu trabalho. Cada notificação de movimento que recebia em seu celular fazia seu estômago dar voltas, mas era sempre apenas Regina ou os outros funcionários da casa em suas atividades normais. À tarde, depois de buscar Sofia na escola, ele observou através das câmeras enquanto Clara e a filha entrava na cozinha para sua habitual sessão de culinária. Sofia, usando um pequeno avental cor-de-rosa, parecia radiante enquanto ajudava Clara separar os ingredientes para os biscoitos. Foi durante esse momento que aconteceu. Clara se virou para pegar algo na prateleira alta e seu olhar captou o brilho do anel. Alexandre, assistindo tudo através de seu celular em seu escritório, prendeu a respiração. A baba por isso. Congelar por um instante seus olhos fixos na joia. Clara, precisamos de mais farinha. A voz inocente de Sofia soou através do áudio. Ah, sim, guardará colada. Respondeu sua voz perfeitamente controlada. Porque você não vai até a despensa buscar para mim? Assim que Sofia saiu da cozinha, Alexandre observou Clara se aproximar do balcão e seus movimentos. Era preciso calcular. Ela pegou o anel, examinando-o brevemente. Antes de o coração de Alexandre quase parou quando, em vez de guardá-lo em seu bolso ou bolsa, Clara se dirigiu a um ponto específico da parede da cozinha. A câmera capturou o momento exato em que ela retirou do bolso uma pequena chave. Uma que Alexandre nunca havia visto antes e com movimentos praticados. Revelou um compartimento oculto na parede tão bem camuflado que ele nunca havia notado em todos esses anos morando na casa. Que achei a farinha. A voz de Sofia anunciou seu retorno, fazendo Clara fechar rapidamente o compartimento secreto. Alexandre desligou o celular. Suas mãos tremendo. O que havia acabado de presenciar ia muito além de suas suspeitas iniciais de pequenos furtos. Clara não era apenas uma ladra. Conhecia segredos de sua casa que nem ele mesmo sabia existirem. A questão agora não era mais se Clara estava roubando, mas porque, mais importante, o que mais. Ela escondia-se naquele compartimento secreto com o coração pesado e a mente repleta de novas questões. Alexandre percebeu que estava apenas começando a arranhar a superfície de um mistério muito maior do que poderia ter imaginado. Olhando para a foto de Beatriz em sua mesa, ele se perguntou se sua falecida esposa conhecia a existência daquele compartimento secreto e se que outros segredos ela havia levado consigo. A noite se arrastava enquanto Alexandre permanecia em seu escritório. Os olhos fixos no notebook que exibia as gravações daquela tarde em loop. Eram quase 23 horas, e Sofia já estava dormindo há muito tempo. Clara havia ido embora pontualmente às 19 horas como sempre fazia, deixando para trás um mistério que consumia cada pensamento de Alexandre. Assistiu pela 10ª vez a sequência de eventos. Clara descobrindo-o
Anel, a chave misteriosa, o compartimento secreto na parede a cada repetição. Revelava novos detalhes que ele não havia notado antes, a maneira precisa como ela manuseava a chave, sugerindo familiaridade e o olhar de reconhecimento ao ver o anel como se já soubesse de sua existência, a naturalidade com que encontrou o compartimento oculto, indicando que aquela não era sua primeira visita ao local. Senhor, precisa descansar. Regina falou suavemente da porta do escritório. Carregando uma xícara de chá de camomila, ficar assistindo isso repetidamente não vai mudar o que aconteceu. Alexandre passou as mãos pelo rosto cansado, sentindo a barba por fazer arranhar suas palmas. Preciso entrar naquele compartimento, Regina. Preciso descobrir o que ela escondeu lá dentro e como. Pretend to do this without her noticing a governante questiona, colocando a zícara sobre a. Clara volta amanhã às 7 horas. Alexandre checou seu relógio. 8 horas até Clara retornar. 8 horas para descobrir a verdade que se escondia dentro de suas próprias paredes. Vou precisar de sua ajuda novamente, ele disse, levantando-se decidido, com Regina vigiando no corredor. Alexandre desceu até a cozinha carregando uma maleta de ferramentas. Câmeras que havia instalado agora serviriam como testemunhas de sua própria. A luz fraca da madrugada mal iluminava o ambiente, criando sombras inquietantes. Nos cantos, posicionando-se exatamente onde Clara estivera horas antes. Alexandre começou a examinar a parede. À primeira vista, nada parecia fora do com os azulejos brancos formando um padrão perfeitamente normal, mas após 20 minutos de investigação minuciosa, seus dedos encontraram uma irregularidade. Quase imperceptível, aqui, murmurou para si mesmo, pressionando levemente o ponto. Nada aconteceu. A chave era essencial para o mecanismo funcionar de forma determinada. Alexandre pegou suas ferramentas como empresário do ramo imobiliário. Ele conhecia suficientemente bem sobre construção para saber que todo compartimento secreto tem um sistema de acesso emergencial. A questão era encontrá-lo sem danificá-lo permanentemente. O mecanismo, após quase 1 hora de trabalho meticuloso, um clique suave ecoou pela cozinha silenciosa, e o painel deslizou a alguns centímetros para fora, revelando um espaço escuro dentro da parede. Alexandre sentiu seu coração acelerar enquanto iluminava o interior com uma pequena lanterna. O compartimento era maior do que esperava, aproximadamente 60 centímetros de profundidade. Dentro encontrou uma caixa de metal antiga, alguns envelopes amarelados pelo tempo. Para sua surpresa, um álbum de fotografias que parecia ter décadas de existência. Com mãos trêmulas, Alexandre retirou os itens, colocando-os sobre o balcão da cozinha. Regina, que havia se juntado a ele, silenciosamente soltou uma exclamação abafada ao ver o conteúdo. Senhor, essas fotos, ela sussurrou, apontando para uma imagem que havia escorregado do álbum. Alexandre pegou a fotografia e sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Era uma imagem em preto e branco mostrando uma mulher jovem que era impossivelmente parecida com Clara, exceto pelos olhos que ele conhecia bem, pois eram os mesmos que o encaravam todas as manhãs no espelho. Maria. O nome escapou de seus lábios em um sussurro. Maria Monteiro, a primeira esposa de seu pai, que havia desaparecido misteriosamente há 30 anos, quando Alexandre tinha apenas 5 anos, com dedos tremulosos ele abriu o álbum com mais fotografias de Maria, algumas com seu pai, outras sozinha, e então algo caiu de entre as páginas. Um recorte de jornal amarelado com a manchete: esposa de empresário desaparece levando documentos comprometedores. Regina. Alexandre chamou sua voz rouca. Você se lembra de Maria? Governanta assentiu lentamente. Como poderia esquecer? Ela era tão gentil. Seu desaparecimento mudou tudo nesta casa. Seu pai nunca mais foi o mesmo depois disso. Alexandre começou a examinar os envelopes. Dentro encontrou documentos financeiros, registros de transações suspeitas e cartas, dezenas delas trocadas entre Maria e várias pessoas, incluindo seu pai. As datas coincidiam com o período do desaparecimento dela. Uma das cartas, a última da sequência, chamou sua atenção particular e era datada de TRS, dias antes do desaparecimento de Maria. Não posso mais compactuar com isso. O dinheiro sujo, as mentiras, as vidas destruídas. Alexandre merece saber a verdade sobre a fortuna da família. Se algo acontecer comigo, garanto que as provas sobrevivam. Clara saberá o que fazer quando chegar a hora. Alexandre sentou-se pesadamente em uma das cadeiras da cozinha, as palavras da carta ecoando em sua mente. Clara. Maria havia mencionado Clara 30 anos atrás, mas como? A menos que, meu Deus, Regina murmurou, aparentemente chegando à mesma conclusão. Clara não é apenas uma babá,
É não, Alexandre, respondeu sua voz mal passando. De um sussurro, ela é filha de Maria, minha irmã. O som do relógio da cozinha marcando 4 horas da manhã pareceu ensurdecedor no silêncio que se seguiu. Em menos de 3 horas Clara retornaria, e agora Alexandre sabia que ela não estava ali para roubar, estava ali para revelar uma verdade que havia sido enterrada por 3 décadas. Pegando seu celular, Alexandre abriu a galeria de fotos e ampliou uma imagem de Clara que havia tirado durante a última festa de Sofia. Agora era impossível não ver os mesmos traços delicados de Maria, a mesma postura elegante. Como não havia percebido antes o que o senhor vai fazer? Regina perguntou suavemente. Alexandre olhou para os documentos espalhados sobre o balcão, para as fotos que contavam uma história que ele nunca conheceu, para as provas de que sua vida inteira havia sido construída sobre mentiras. Vou esperar ela chegar, respondeu. Finalmente, é hora de conhecer minha irmã de verdade. O sol começava a nascer no horizonte, seus primeiros raios penetrando pela janela da cozinha, iluminando os segredos que haviam permanecido nas sombras por tanto tempo. Em algumas horas Clara atravessaria aquela porta e nada mais seria como antes. O escritório de Alexandre parecia menor naquela manhã sufocante com o peso das revelações recentes. Ele e Clara haviam se mudado para lá após a conversa inicial na cozinha, buscando privacidade para discutir os próximos passos. Os documentos encontrados no compartimento secreto estavam espalhados sobre sua mesa, de muito contando uma história de traição e ganância que se estendia por 3. Eduardo deve chegar em aproximadamente 1 hora para a reunião, Alexandre comentou, consultando seu relógio. Como vamos lidar com isso? Clara, que estava examinando uma série de documentos financeiros, levantou os olhos. Precisamos ser estratégicos. Ele não pode suspeitar que sabemos algo. Anos de a investigação pode ser perdida se agirmos precipitadamente. O som de um carro estacionando fez ambos se sobressaltar. Pela janela, Alexandre viu Regina retornando com Sofia. Seu coração apertou ao pensar em como protegeria sua filha do que estava por vir. Sofia não pode saber de nada disso ainda, ele disse firmemente. Ela já perdeu uma mãe, não? Quero que perca também a imagem que tem do avô. Clara assentiu, guardando rapidamente os documentos em uma pasta. Concordo, mas precisamos ter um plano para mantê-la segura. Eduardo e os outros não hesitarão em usar ela contra nós se descobrirem o que sabemos. Papai. Clara. A voz alegre de Sofia ecoou pelo corredor, seguida pelo som de seus passos apressados. Alexandre e Clara trocaram um olhar rápido antes da porta se abrir. Sofia entrou como um furacão de energia. Seus cabelos castanhos desarrumados do vento e um sorriso radiante no rosto. A vovó fez panquecas de chocolate no café e ela anunciou, correndo para abraçar pai antes de se jogar nos braços de Clara. Por que você não estava aqui de manhã? Seu pai e eu tínhamos algumas coisas importantes para conversar com a princesa. Clara respondeu suavemente, ajeitando os cabelos da menina. Chatas de adulto? Sofia perguntou, fazendo uma careta muito chata. Alexandre confirmou, forçando um sorriso. Mas agora que você voltou, tudo ficou mais divertido. Regina apareceu na porta, seu olhar preocupado encontrando o de Alexandre. Sofia, querida, que tal irmos preparar seu material para a aula de balete mais tarde? Mas eu quero ficar com a Clara. Sofia protestou. Está tudo bem. Clara interferiu gentilmente. Vou ajudar você a escolher sua melhor roupa de balé, mas primeiro preciso terminar de conversar com seu pai. Ok? Sofia pareceu considerar por um momento antes de concordar, seguindo Regina para fora do escritório assim que a porta se fechou. A tensão voltou ao ambiente. Eduardo sempre foi próximo dela. Alexandre comentou, sua voz carregada de preocupação. Como vou explicar quando ele não puder mais visitá-la? Um problema de cada vez. Clara respondeu, voltando aos documentos. Primeiro precisamos o telefone de Alexandre tocou, interrompendo o nome de Eduardo, que piscava na tela. Coloque no viva. Voz Clara sussurrou, aproximando-se de Eduardo. Alexandre, atendendo, tentando manter a voz casual. Já está a caminho. Na verdade, a voz familiar de Eduardo soou pelo aparelho. Precisamos adiantar a reunião. Estou chegando em 15 minutos. Temos assuntos urgentes para discutir. Alexandre e Clara trocaram olhares. Alarmados. Claro, sem problema. Ele respondeu, estarei esperando. Assim que a ligação terminou, Clara começou a recolher rapidamente os documentos e sabe de algo? Ela disse, sua voz tensa. Essa mudança repentina não é coincidência. Como ele poderia saber? Alexandre questionou, ajudando a aguardar as evidências. Talvez tenha câmeras que não encontramos ou alguém nos viu mexendo no compartimento ontem à noite.
Clara especulou o importante agora. E não demonstrar que sabemos de algo, Alexandre trancou os documentos em seu cofre. O peso da situação, o que fazemos? Então você terá que recebê-lo como sempre. Clara respondeu, dirigindo-se à porta. Eu ficarei com Sofia, mantendo-a ocupada e segura. Mas Alexandre, ela parou, virando-se para encará-lo. Não deixe ele perceber nada, Eduardo, é perigoso. Nossa mãe descobriu isso da pior maneira possível. Antes que Alexandre pudesse responder, ouviram o som do portão se abrindo novamente. Eduardo havia chegado. Clara, a voz de Sofia, chamou do corredor. Você prometeu me ajudar com o balé. Viei. Alexandre disse. Mantenha nossa menina segura. Clara assentiu, saindo rapidamente do escritório. Alexandre ajeitou sua gravata, preparando-se para enfrentar o homem que ele agora sabia havia contribuído para a morte de sua mãe. Eduardo entrou no escritório com sua habitual confiança, um sorriso cordial no rosto que agora parecia uma máscara sinistra. Aos olhos de Alexandre, meu jovem Eduardo o cumprimentou calorosamente como sempre fazia. Precisamos conversar sobre alguns desenvolvimentos recentes, claro. Alexandre gesticulou para as cadeiras. O que houve de tão urgente? Eduardo sentou-se, seus olhos estudando Alexandre com uma intensidade incomum. Soube que você anda fazendo perguntas sobre o passado, sobre sua mãe Maria. O coração de Alexandre falhou uma. Mas ele manteve sua expressão neutra natural. Não acha? Com Sofia crescendo? Tenho pensado muito sobre família ultimamente, o que é compreensível. Eduardo respondeu ao seu sorriso, não alcançando os olhos. Mas alguns assuntos do passado é melhor deixar no passado por segurança. A ameaça velada era clara. Alexandre sentiu sua mão direita formar um punho sob a mesa, mas manteve sua voz calma. Não entendo o que você quer dizer. Entende? Sim. Alexandre. Eduardo inclinou-se para a frente, assim como entende que Sofia é uma menina adorável que merece crescer em segurança. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. O sangue de Alexandre gelou antes que pudesse responder. Uma risada infantil ecoou pelo corredor. Sofia provavelmente brincando com Clara. Não ouse ameaçar minha filha. Alexandre disse que sua voz baixa e perigosa não é uma ameaça. Eduardo respondeu suavemente. É um lembrete amigável. Seu pai entendia como os negócios funcionam. Espero que você seja tão compreensivo quanto ele. Alexandre nunca havia sentido tanto ódio quanto naquele momento encarando o homem que ameaçava sua família tão casualmente, mas as palavras de Clara ecoavam em sua mente. Precisavam ser estratégicos. Mensagem recebi. Ele respondeu após um momento agora sobre a reunião. Eduardo sorriu, aparentemente satisfeito com a resposta enquanto discutiam negócios. Alexandre percebia que nada mais seria como antes. A máscara havia caído e a verdadeira a face do Império Monteiro estava exposta a uma face manchada com o sangue de sua mãe após a saída de Eduardo. Alexandre permanecia em seu escritório, as mãos ainda tremendo de raiva contida. O tom casual com que seu antigo mentor havia ameaçado Sofia ecoava em sua mente. Misturando-se com as revelações sobre o passado, através da janela, podia ver Clara no jardim com sua filha supervisionando os movimentos de balé que Sofia praticava com tanto entusiasmo. Um toque suave na porta interrompeu seus pensamentos.